Olá, família da Holândia! Hoje nós estamos aqui com o Paulo Policastri e a sua mãe Vera e o Paulo Clóvis. Isso. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada, Paulo, por vir contar a sua história para nós. Vera. Nós que agradecemos o convite. Muito obrigada mesmo. Muito É um gentil. prazer. Vieram de longe, né, gente? De onde, Paulo? De Portugal. Vieram de Portugal. Então, esse bate-papo vai ser incrível, tenho certeza. Muito bom. Também muito feliz em tê-los com a gente. A gente já se conhecia um pouquinho nas redes sociais, né? E hoje estamos nos conhecendo pessoalmente. Muito obrigada mesmo por aceitar o nosso convite. Um prazer ter vocês aqui com a gente. Muito obrigado, Obrigada. viu? Eu que me sinto lisonjeado de estar aqui com vocês, pessoas alegres, felizes, com uma causa magnífica. Eu, quando vi pela primeira vez o que vocês faziam, eu fiquei tão motivado. E aí a Ana Paula gentilmente acabou me contatando, conversamos um pouco e hoje estamos aqui para contar um pouco da nossa história, principalmente da história do Paulo. Não é verdade? Que incrível. Já já a gente conversa com o Paulo, mas eu queria saber um pouquinho da Vera, Então, contar um pouquinho da sua história. ok. Há 48 anos atrás, né, Vera? Pois é. Eu tive o Paulo com 21 anos. Eu era jovem. E então passei uma gravidez otimamente, muito tranquila. E aí nasceu o Paulinho. E tudo bem. Naquela época ficava na maternidade, lá uns 4, 5 dias, que eu fiz cesariana, isso tudo. E o Paulinho normal. Vinha no quarto e a gente, naquela época, não percebemos. Nem nós e nem a obstetra. Não percebemos. Ela, aliás, um erro grande dela não ter percebido. Quando eu tive a alta do hospital, eu quis que o Paulinho saísse com uma roupa bacana, né? Assim, você sabe que é a mãe de primeira viagem, 21 anos, aquele menino lindo, primeiro neto, primeiro tudo, né? Aí eu quis que ele saísse com a roupa. Então, ele saiu do berçário e passou por um outro pediatra. E o pediatra alertou, né? E aí o pediatra alertou o Clóvis, meu marido, naquela época, mas não fala nada para sua esposa, porque nós vamos fazer o teste, tinha um teste, tudo. Eu vim para casa e... Sem saber. Naquele mesmo dia eu tive que voltar, ele me falou que ele tinha esquecido de fazer o teste do pezinho, para mim. E aí eu falei, não é possível eu ter que voltar com esse menino, lá na minha casa tudo cheia, porque era vovó, tudo, né? Voltamos, e aí fizemos lá, aí já passamos pelo Dr. Salomão Schwartzman, que era o voltou pelo, como é que chama? O geneticista. E lá fez o teste aí o teste demorou de 10 a 15 dias. Que era o cariótipo. Exatamente. 10 a 15 dias, ficamos naquela luta. Não é. Bom, enfim, nasceu meu grande filho, Paulão, que hoje está com 48 Thomas anos. Gallup naquela época, na maternidade de São Paulo. Sim. Thomas Gallup, ele era o único geneticista Geneticista. que tinha em São Paulo todo. Né? Aí nasceu o Paulão, com 48 anos, aí veio o diagnóstico e eu, no momento, aquela sensação de luto, não? Assim, mas em frente, comecei, a primeiro lugar, procuramos um pediatra adequado, mais especializado, um neuropediatra,
Que era o Salomão que era o Schwartz. Salomão Schwartzman. E logo em seguida eu comecei com a Ele estimulação precoce com a Eli Cogler, que não sabia o retorno daquilo na época, né? Tanto que o Clóvis não acreditava muito. Isso foi o nascimento dele. Aí começou aquela luta de, você sabe, você como mãe, você sabe como é que é, vai, aquela luta. Também influi no matrimônio. Apesar de tudo, a minha dedicação passou totalmente a ele, né? Mas eu tive a felicidade de ter um companheiro que abraçou e teve a paciência também de passar aquela fase, né? Aquela fase difícil. E depois foi se encaixando. Hoje eu tenho o Paulão. Paulão é o meu companheirão. Paulão fica comigo 24 horas, né, Paulão? E eu ainda, eu tenho mais 2 filhos. Eu tenho uma menina, e eu tenho uma menina que é adotiva. Eu sonho em adotar, depois eu quero muito saber. Eu tenho uma menina que é adotiva, mas não é adotiva porque eu tive o Paulo. Porque eu tinha muita ideia. Nós conversávamos, a gente vai ter um filho nosso, um adotivo e depois não sei, né? E aí o Paulinho tinha 5 anos, eu adotei a Patrícia. Patrícia tem 5 anos a menos que o Paulinho. E depois... Ela era recém-nascida, então? Ela chegou com 6 horas de vida no dia do meu aniversário. Nossa, que presente! É a minha filha querida. Ela é casada e... Sem esperar. Ela é linda. É minha filha linda, maravilhosa. Meu sonho. Meu sonho de chegar... Deixa na minha porta que eu pego. Depois Foi assim mesmo. E depois de tudo isso ainda... Eu falei, não vou mais ter, não quero mais. A Vera está resumindo. Eu estou resumindo. Porque depois dele ainda eu fiz eu perdi, eu ainda, voltando um pouco atrás da história, depois do Paulo, depois de 1 ano, 2 anos, ainda eu tentei, engravidei novamente, perdi, porque eu tinha o útero bicorno. Sim. E a trissomia do Paulo é livre? É 21. É a trissomia livre? É livre. Porque tem a livre, o mosaico e a translocação. Paulo não é mosaico. Paulo é trissomia do 21 com translocação. Por translocação. Por translocação. É um acidente genético. Né? Pelo que... E aí a translocação ela vem um pouco de alguma questão genética. Não. O que eles não colocaram, na época, eu tenho o documento, eles colocam como uma possível translocação. Eles não tinham uma forma de colocar. E nós não tínhamos nada que pudesse voltar lá atrás. Nós fizemos todos os exames. Não tinha, assim, um porquê. Vocês também fizeram Também fizemos. Sim. Então, na época fizemos, porque a gente queria ter mais filhos, né? Claro. Então a gente fez todos os exames. E eu, infelizmente, naquela época, perdi mais... tive mais 2 gestações, mas não foi até o fim. Depois veio a Patrícia. E depois de 5 anos, que eu já estava com 34 anos, eu tive meu 3º filho. Quer dizer, eu acho que esses 5 anos aí percorre na vida de vocês, né? De 5 em 5 anos. Exatamente. Não é? Exatamente. É de Nasceu 5 Paulo, em 5. Depois de 5 anos exatamente. veio Patrícia. O Paulo, de 5 anos, o Paulo do meu mais novo tem 10 anos de diferença. Olha aí, tá vendo, gente? Que incrível. Que história linda. E aí veio o Valtinho, meu filho, que hoje está com 38 anos, vai fazer agora, dia 4 de janeiro, tem 38 anos. E veio bem, otimamente bem, e aí encerrou tudo, né? Então, isso foi mais ou menos a minha história resumida, porque eu... Deixa eu entender uma coisa rapidinho. Pois não. Quando você pediu
para colocar roupa nele e não colocaram? Como é que foi essa história? Não, eu vou detalhar um pouquinho mais, se ela me permite. Só isso. Uhum. A história foi o seguinte. Eu queria que ele... Eu levei na maternidade uma roupa para ele sair do hospital. Porque você sabe que a gente gosta de sair do hospital com o nosso filho, né? Bonitaço. Bonitaço, né? Paulão, tinha que sair. E eu pedi, o Clóvis foi pedir para... Eu estava na Johnson. Foi... Bom, o Clóvis acho que fez o meio, o Clóvis explica melhor, né, meu amor? Que ele é que pediu. Não estava na cena, e aí eu vou contar só esse pedaço. Ela me liga, eu estava no trabalho, eu trabalhava na Johnson & Johnson, que tem uma importância muito grande na minha vida. E aquele tempo eu ficava 4 dias na maternidade. E ela tinha estado 3 dias. Então, portanto, não tinha alta. De repente ela me liga e disse assim, tive alta. E eu disse, bom, eu vou para aí. Ela falou, só que, por favor, eu pedi uma determinada roupa. Exato. E eles não colocaram e já exato. deixaram o Paulo aqui no quarto. Falei, bom, eu chegando aí, eu faço. Às vezes, e vamos fazer a substituição. Tá Exato. bem? Tá bem. Saí da Johnson, fui à maternidade de São Paulo, naquele tempo não tinha trânsito tão ruim como esse, e chegando lá, fiz o pedido, desci e estava preocupado também em saber o que dar a ele. Água, leite, a parte leite materno, enfim. E nesse momento me disseram, olha, o pediatra dele não é o que acompanhou, mas eu vou colocar um pediatra à disposição. Então eu desci antes dele. Quando eu desci, o pediatra veio me atender, Dr. Denis, que eu o agradeço, né? E ele me conta, diz, olha, é assim, de água, de leite, de isto, daquilo e tal. E quando, nesse momento, o Paulo vem para ser trocado, ele olha e diz assim, me dê um momento. Entra pro berçário, onde o Paulo ia ser trocado, volta e diz assim, e aí é que é importante o que a Vera disse com relação à forma de eles colocarem. Ele me disse assim, você sabe que é um quadro mongol? Eu, obviamente, fui pensar num quadro na parede, pela ignorância. Eu disse, não, doutor. Ele falou, sim, seu filho, infelizmente, tem um quadro mongol. Não posso afirmar integralmente, mas eu disse, mas o que é isso? Ele falou, isso é deficiência mental. As pessoas com essa deficiência vivem pouco. O senhor vai ter que ter paciência. E, obviamente, se não tiver nenhum problema congênito de coração, que normalmente todos eles nascem com isso, e ver para frente. O senhor vai agora sair daqui, não diga nada da sua esposa, porque eu não tenho certeza. Foi isso. Não tenho certeza. E o senhor volta para casa e depois o senhor diz a ela para voltar para cá. Eu disse, doutor, como é que eu vou fazer isso? Mais ou menos ele disse, o problema é seu. Eu peguei aos dois, ele já trocado, sem dizer nada, obviamente, a ela, que deveríamos voltar com o Dr. Thomas Gallup à tarde. Fomos para casa, eu não sabia o que fazer, né, com o carro. Desnorteado, Desnorteado. E aí, nesse momento, alegres, chegamos em casa, meus pais, meus sogros, pessoas magníficas, éramos a família. O que é importante que eu deixo aqui a vocês, a primeira inclusão é da família. É dentro de casa. Não tem outro. Começa ali. E aí nessa condição estava meu pai, meu sogro, 2 italianos, tá? Obviamente aquele homem, o primeiro neto, Vera muito feliz, minha mãe, minha sogra ali para acolher, e eu não sabia o que fazer. Converso com eles e digo, olha, tenho que voltar para lá porque me disseram isso. E os dois olharam e disseram assim, você está louco? Como italiano está pazzo, né? Como dizer, estão loucos, não é nada disso. E eu queria acreditar naquilo, mas de uma forma ouvia o que o médico me dizia naquele momento.
Falei, como é que eu vou dizer para minha mulher que eu tenho que levá-la de volta lá? Ela é uma pessoa esclarecida e vai fazer perguntas. Mas, enfim, eu disse a ela o que ela contou. Vamos lá, esqueceram de fazer o teste do pezinho. Teste do pezinho. E ela disse assim, não é possível, não é possível. Chegando lá, assim, rapidamente, para que vocês fazem a acolhida, isso acho que é importante a gente citar, Exato, né, cara? Como eles dão a notícia. Como eles dão a notícia. E chegamos lá com o Dr. Thomas, disse, olha, o Dr. Denis nos indicou para vir. Senhor, por favor, minha esposa não sabe de nada. Só que quando ela entrou, viu lá, departamento de genética, não é nenhuma ignorante, já ficou um tanto preocupada. Eu digo, não, é o teste do pezinho. E aí, eu falei, Dr. Thomas, se não for o que está se pensando, senhor, por favor, vamos embora. E obrigado, não vou nem olhar para trás. Ele está bem. Mas quando ele viu, ele começou pelas mãos, olhando dele. Prega palmar. Ele disse assim, não, o doutor Denis tem razão, é isso mesmo. E ela perguntou, é isso mesmo o quê? E ele disse, é mongolismo. E ela, aí começou naquele a nossa... momento, é o que ela contou, desabou. E, obviamente... Eles não têm Tato, né? nenhum Absoluto, tato. Não sei como atualmente eu como é que posso estão falar? as coisas, Eu como posso é que falar uma- estão as Não, coisas, as mas coisas estão assim. eles não têm nenhum As tato. coisas estão assim ainda, Não tem nenhum tato. tá? Porque eu E passei por isso que eu gostei da causa de vocês e parabenizo, e por isso que estamos aqui, Sim. para o que puder ajudar, para evitar esse tipo de coisa. Talvez a gente tenha que fazer um trabalho com os Com médicos. os médicos. A gente fala isso Nossa muito. universidade. Todos Eu acho os que- dias. Vocês não acham? Isso, Com certeza. isso É pra mim. deixa marcado. É. Não por nada, mas uma notícia dessa, eu acho que tem que ser dada. Sim, é um diagnóstico, né? dia- Inesperado. Não deixa de ser um diagnóstico, mas tem Ó, que ser uma coisa um pouco mais. Eles não Não, pensam. sempre acaba. Não tem E cuidado. aí, É aí uma o que mãe ocorreu, que- voltamos e naquele sentido diz assim, o que tem que fazer? Tem que fazer isso. E paramos, pensamos assim, aonde? É Eli Kogler, é o Salomão, é o Jamal Weber, vamos fazer tudo isso. Passado um tempo, aguardando, porque o cariótipo demorava 40 dias e a gente ainda acreditando, olhava tal, mas nós lembrávamos de uma enfermeira que quando ele vinha mamar, ela cutucava aqui a coisa e dizia assim, vocês vão ter muito trabalho com esse menino. Mas eu achava que o trabalho desse Por que que ela menino, fazia isso? porque ele não acho mamava, que não ela sugava já o percebeu. peito, e ela tinha percebido, Ela era uma tava de algum enfermeira. jeito avisando Só você. que ela Mas desceu. ela ficou, ela só falou isso. Depois, a gente pensando, né, assim, voltando atrás. O trabalho eu lógico, aquela pensava que era de um enfermeira menino, realmente queria né? dar, Bonito, né? Que ia né, a sair mensagem. pegando as meninas, né? Foi De uma repente mensagem. ela nem podia dar essa mensagem, Nem né? Ela podia. tinha que ser o médico mesmo para passar para Exatamente. vocês. E a médica que nos atendeu, e depois nos atendeu outras vezes, por erro nosso, ela também não acreditava. Foi Ela disse, não é possível. Ela Até foi o diagnóstico mais- ela dizia não. E era o pior isso. Ela dizia Porque não, ela dizia não. Nós ficamos obstétrica. Na felizes. expectativa, né? Expectativa. Porque ela achava Então que foi- não, então vocês também Nesse- queriam acreditar Dizia nisso. não. Nesses 45 dias nós fomos ao Salomão Schwartzman e disse assim, vocês têm que se convencer. O Jamal é um pouco mais brando. O pediatra em si, Jamal Webb, ele era mais brando. brando. Como pediatra, né? É, Então ele. é. Mas o Salomão é implacável, mas o porque Salomão na época tinham Schwartzman dois, era né? duro. Era o Lefebvre, Era um pior que o outro, era- desculpa falar. complicadíssimo, e o Salomão que era duro, mas nós Ai, agradecemos não deixei ele. de escutar isso aí. Não, Mas não é a isso, velho. verdade. Não, o que você Não, está mas- dizendo, nós agradecemos eles, porque Eu eles sei, foram mas na importantes. época eu achava. Sim. E se eles não alertassem, nós não Eu teríamos. sei bem, mas tem maneiras e maneiras É a forma dar de falar, fórmula, né? né? Eu E acho se que ela sim. fala que continua assim, pelo amor de Deus. É, porque assim, na verdade, eu recebi Sim. o diagnóstico na gravidez, Sim, a Ana recebeu no parto sim. e O meu foi vocês na também gestação foi na também. gestação. Pelo menos pra mim também, eu recebi o diagnóstico de uma forma bem difícil também. Foi mais ou menos isso. A Desculpa, minha mas foi realmente super tem. difícil. Foi até me dado a opção de aborto. Sim, imagina. Então, assim, pra gente ver, né? Você, Vera, eu me emocionei muito você contando essa história, porque primeiro que a gente se
eu me vi na sua história. Eu não tô Sim. acostumada. Eu me vi na sua história. E assim, uma coisa que primeiro a gente na hora que você falou, já cortou assim um pouquinho daquela coisa de, só as pessoas mais velhas têm um filho com síndrome de Down, né? Todo mundo culpa a idade, e Nada. você tinha 21 anos. Absolutamente Há não. 48 anos atrás. Você tinha 21 anos. Sim. Eu tinha 36. Eu penso assim, pra você era uma menina. É. Se foi difícil pra mim, eu tô arrepiada e emocionada, porque assim, se foi difícil pra mim com 36 anos, eu imagino você com 21 anos, Sim. há tanto tempo atrás, né? Desculpa, e ele era um menino também, ele tinha 23 anos. Era um menino e trabalhava, eu trabalhei em uma agência que atendia Johnson. Olha aí. Que demais. E Tá eu vou vendo te como as coisas vão se cruzando? Vou te contar coisas mais interessantes de Johnson. É? Você vai ver o porquê de tudo isso. Mas realmente a gente era duas crianças, como você está falando. Duas crianças. E que você Você anda disse... com aquele sonho que... Né? Primeiro neto, primeiro Aquele bisneto. sonho, primeiro filho. não que Isso interferiria. que interferir, mas você tem aquele luto, vá, Sim. aquele luto. Depois que passou aquilo, Nada. bola pra frente. Depois que Absolutamente você... não. Eu acho que de repente passou com vocês. Depois que a gente entende, realmente é isso? Então tá bom, e agora? E agora? O que O que eu faço? Exatamente. Bola pra Muda, frente, né? Bola Exatamente. pra frente. Aí contando E depois um você vai pouquinho... vendo a evolução. Você tem que acreditar. Naquela época a gente tinha que acreditar. É verdade. Porque o que a gente tinha de modelo era muito ruim. É, Era muito ruim. Que a gente tinha vocês têm modelos bons. sim. Eu acho meu filho um modelo, modesta parte, eu acho meu filho um modelo. Um modelo. É uma ótimo modelo. Exemplo. Sim, uma referência. Gosta um pouco. Mas naquela época, eu nem sabia o que era. Mas até E o hoje, que era, né? estava enclausurado praticamente Mas eu jogado. vou- Até Então, hoje, eu não... né? Quando a gente pesquisa no Google, Exato. a PAN vive colocando isso. Agora eu vou- Você só vê coisas ruins. Né? É. Você me E aí, quando a permite... gente começa a pesquisar, assim, entrar em redes sociais do Paulo, Sim. outros que a gente Você vê vai que não é receber, isso. João Vitor, Pois exatamente. é, A gente eu vê não muita tinha coisa, essa muita coisa referência, eu boa. não tinha essa Aí referência. eu vou lhe contar um pouco mais Então foi difícil para mim. do que a gente viu depois. Assim, agora vamos em frente. E o que vamos fazer? E primeiro dar as mãos. Óbvio. Aproveitando, Primeiro- Paulo, né? Eu Sim. acho que parabéns para você. A gente vive Obrigado. falando que tá 70% dos pais, né, de crianças com deficiência intelectual Sim, sim. se separam. Sim. Né? Então, parabéns, acho que pelo suporte que Obrigada. você O deu. Paulo Lógico fez, que sim. o Clóvis Lógico sempre que me sim. deu muito suporte, Não tem graças dúvida. a Deus. E Isso, não e era a pra ser família. diferente, E a família. Sim, eu achei muito bonito Toda o cuidado família. de você falar assim, tinha que voltar para fazer o teste do pezinho. O cuidado que você teve com ela. Sim, não tem Foi dúvida. incrível. O cuidado tinha que ter, porque aquele momento era difícil. Sim. Para ela, incrível. Né? Depois a sequência, quando ela teve possibilidade de ter a Patrícia e depois o outro filho, foi fantástico. Ela se sentiu completa como mãe. Yeah. E ela tem 3 filhos, flores Eu tenho diferentes. 3 flores diferentes. Então Eu tenho isso é o Paulo, admirável. que é o meu especial, né, Paulo? Você é o meu querido. Tem a Patrícia, que é Super querido. super querida, mas é a Patrícia, né? Tanto que eu queria, quando a Patrícia veio, eu não sabia se era um menino ou uma menina, né? Bom, não tinha Eu ideia. não tinha Suja. ideia. E eu queria muito que fosse uma menina, sempre que fosse uma menina. E desculpa, eu errei. Quando o Walter nasceu, eu torci para que ele fosse um menino. Porque eu queria a Patrícia que fosse a única menina. Entendeu? Sim. Porque ela seria especial. Ela como seria ela é cuidada por especial. eles. Eu acho que é o cuidado. E também A gente uma já falou menina, sobre cuidados aqui. se eu tivesse eu sei. outra menina, não que seria mas teria talvez uma competição entre irmãs. Sim. E eu não queria isso. Exato. E Deus me deu o Walter, menino, para a Patrícia realmente ficar única. A né? E Patrícia ela é chegou de maravilhosa. forma inesperada, inusitada. Ela é muito maravilhosa. Chegou à nossa porta, entrou e nunca mais saiu. E, obviamente, Deixaram, tocaram campainha e foi mais- embora? mais- Coisa de filme assim? É, coisa de filme. Mais ou menos assim. Coisa Ai, que desse tipo. incrível. Então é uma época que, diferente de hoje, enfim, foi uma coisa que foi nos dada mesmo de Foi. Deus. E a gente só tem que agradecer, obviamente, o que aconteceu. Porque nós não tínhamos nem planos, nem ideia naquele momento.
Poderia ser lá na frente, mas naquele momento não tínhamos A gente ideia. não tinha mesmo. Ela veio. E depois eu conto mais alguma E mais coisa uma coisa, particular. ela veio no dia do aniversário. Que eu disse. Presente de aniversário. E era mesmo, justamente. Presente. Foi. Sabe que eu... Ela nasceu às 3 da manhã, chegou com 8 ou 10 horas de vida 8, 10 horas de vida eu já estava na minha casa. em casa, e eu estava em casa. Quem abriu a porta? Você? Eu. Aí você abriu? Quando eu abri, Uma amiga nossa veio com e a gente ficou Uma amiga extremamente nossa, perdido, Ai, que sem saber o que fazer. E, obviamente, Tinha um recadinho? o que fosse. Feliz aniversário. Ela é vizinha e acabou dizendo, olha, está Ela aí, sabia mais ou que- menos. Ela sabia, que a gente entregou pra Ela quisesse. pessoa sabia que eu certa. queria na época. Não ia ser naquela época, mas ela sabia que eu queria. E apareceu para E isso. aconteceu. Aconteceu. Ela Aconteceu, escolheu vai. os pais. Que lindo. Gente, olha só, contando toda essa história, né, do Paulo, e por mim, a gente ficava aqui o dia inteiro escutando a história de vocês, Sim. porque para nós, pais de crianças com a síndrome de Down e crianças com 2 anos, né, a gente vai aprender e muito. A tendência aí da gente, do crescimento para Sim. nós, é muito grande conhecer pessoas assim bom, como que vocês. E aí eu queria escutar um pouquinho o Paulo. Ah, Paulo, queria escutar um pouquinho. Como é para você escutar a sua história? Bom, meu nome é Paulo Policastro, tenho 48 anos, nasci no dia 18 de 10 de 1975, sou de Libra. É de Libra? Eu ia perguntar o signo. É de Libra. Sou de Já Libra. falou. E, bom, daí eu vou contar os meus primeiros empregos, depois eu vou contar um pouco de Portugal, aí eu vou contando. Então, meu primeiro emprego foi pegar Johnson, trabalhei 5 anos de Johnson, trabalhei sempre na área de marketing ao TC, em promoções de vendas. Depois eu trabalhei no Johnson 5 anos, fui para a Tec, trabalhei na área de administração, mexia lá com os tráfico aéreo brasileiro, de aviões, né, de simulador, Que legal. e também na parte de organização, na área de biblioteca. E depois da Tec eu fui para Novartis, e trabalhei na Novartis 10 anos. Não, mais, 14. Nossa. É 14 anos. No geral eu trabalhei 23 anos. Que legal. 23 anos com carteira assinada. Sim, Carteira assinada. sem perder um dia. Sem perder um dia. Aí Que incrível. depois eu viajava em convenções. Sozinho, né? Sozinho. Fazia palestra. E eu faço com meu pai, me segundo palestra, que para a motivação e a inclusão. Para todos, né? Que eu falo sempre aquele tema lá, que se o trabalho for difícil para todos, imagine para mim. Que orgulho. Aí eu fui Não é fácil se eu manter no motivando lá produto. os pessoal que era de vendas, né? Para atingir a meta do mês. Para ficar a venda mais forte, né? Você motivava, né, filho? Motivava os pessoal. Aí Igual um eu- líder, né? Era o líder. Da área comercial. Era o líder da área de marketing também. Então eu trabalhava, aí eu me aposentei, Com quantos anos? com Faz a conta. 48 menos 42, Walter. Uns 42. mais ou menos. com 42. Nossa, Aí eu você saiu aposentei, foi em 2017. Se aposentou entre aspas, né? Parou de trabalhar. Você parou de trabalhar. Teve que, e com aí, a minha deixa eu- transferência para Portugal, ele teve que Aí pedir você. demissão. Deixa eu ver o raciocínio dele. Aí eu me aposentei, foi em 2017.
Aí eu parei em 2017, me aposentei, aí eu falei, chega, Trabalhei demais. trabalhei demais, Quero férias. encerrou, Isso. e eu agora estou aposentado, moro em Portugal, Cascais, é um lugar muito bom, e eu ir lá, eu gosto de fazer tudo. Eu jogo lixo, ando de ônibus, saio sozinho, faço compras, vou no supermercado, de vez em quando eu viajo. Sozinho? Não sozinho, com meus pais. Ah, tá bom. De carro também, ou a pé, ando bastante, faço caminhada. Ô, Paulo, você Faço- falou que faz trabalhos voluntários também, né? Também faço voluntário, na parte dos votos, só na parte de alimentação, e lá eu faço a parte básica só dos alimentos. Eu fico só na parte de organização lá Dos alimentos. dos alimentos e também ou na outra loja lá em São Domingo de Rana, Na parte de E roupa, também- na parte do bazar. na parte de bazar, É. e também tem outra parte de alimentação e roupas. Que legal. E assim, você trabalhou aqui no Brasil. Lá você chegou a trabalhar? Não, você já estava aposentado lá em Portugal. Não, lá eu cheguei aposentado. Chegou aposentado. Você sente muita diferença de como que era no Brasil e em Portugal? Portugal é mais sossego. Mas cego? Mais sossego porque é bom sossego. Sempre quando chove, eu fico de boa, fico lá, ou lendo, ou jogando. É, também porque você Ou já foi vendo aposentado, TV. né? Já foi pra Você viu curtir. que ele encerrou, É. né? Eu encerrei, agora Então, eu tô... quando eu vou lá é o meu sossego, né? Aí, de vez em quando eu faço alguma coisa, faço outra, desço, jogo lixo, aí volto, almoço, Conversa. converso lá com os pessoal lá de uma loja lá, ou na portaria. Aí eu vou conversando, encontrei um monte de amigos lá, do consulado eu fui num consulado do Palmeiras também, que é o consulado, Você é palmeirense. sou palmeirense. Uau, E lá tem consulado nosso, que legal. que é do Palmeiras. Eu sempre vou no consulado, mas esses dias não deu pra ir porque tava... choveu também, né? Muito frio, né? E muito frio lá em Cascais. Quer dizer, quando é calor, um dia é frio. Mas aí, lá em Cascais é muito bom. Eu gosto de Portugal. Você fala o português de Portugal? Um pouco, viu? Fala um pouquinho Não com a só de gente. português. Fala um pouquinho com a gente do português em Portugal. Vamos responder uma pergunta em português de Meu Portugal? Deus, não faz isso com a gente. Tem alguma gíria que você lembra? Uma Paulo? gíria, Paulo. Ora, pois. Ora, Qual é a gíria? É giro, fala, é giro. É giro. O que é giro? Giro é legal. Giro É muito legal. busca, giro. é busca. Busca o Giro. ônibus, né? Ah, não, você está falando, eu estou falando do giro, que é muito legal, que eles usam. Em vez de falar muito legal, é giro. É giro. Nossa, que legal. Eu sou louca pra conhecer Portugal, não conheço. É lindíssimo, é lindíssimo. Mas a família do meu marido é de lá. Ele tem familiares lá e eu falo, gente, vamos Vale a tomar um pena. contato com essa família? sim. Me leva pra Depois Portugal. do podcast eu te conto o que é bom lá. Tá bom? Aí eu- Você vai gostar. Lá em Pelos filhos, Portugal eu tudo faço mais. também. Vai adorar. Eu faço academia em Portugal. Esqueceu da academia. E também fechou um pouquinho a pandemia lá, aí fechou a academia, né? E eu, de vez em quando, faço a academia de rua, que é perto do nosso prédio também. Faço lá na rua um pouco de academia, que é perto, Faz as caminhadas. faço minhas caminhadas. Mas Faz em exercício. 2017 eles queriam Exercício. a própria Novartis queria que ele fosse trabalhar lá. E ele pediu demissão, porque infelizmente as companhias multinacionais não demitem, né? E ele tinha uma carreira lá bonita, né? Muitos anos. E convidaram ele para até ele em Portugal, mas não era mais o ponto. Ele já tinha feito acho que não era, um não. trabalho magnífico.
tinha sido reconhecido, tinha tido uma série de coisas. E aí que eu quero deixar aí um legado de como nós fizemos no passado esse trabalho para que ele pudesse chegar a isso. Você Né, vê que Paulo? ele é bem consciente, que ele falou que encerrou, que né, não era mais Ele nada. tomou a decisão E dele. a é isso. decisão era É, dele. mas isso e já tanto, Mas, né, é minha- Vocês Mas respeitaram. minha agora aposentagem. voltando um pouquinho né, para deixa ele terminar. trás, né? é me aposentar e ficar de boa. Ô Clóvis, eu lembro que em uma das nossas conversas, você me contou quando você trabalhava, eu acho Sim. que na Johnson, Sim, e um chefe... isso, o presidente. o presidente. É o que eu ia contar agora. Eu queria que você contasse um pouquinho Ah, pra gente. só esqueci uma coisa. Claro. Eu só esqueci de contar que participei naquele dos chefes especiais. Sim. E eu gostava, mas não era a minha área. Ah, Só que sim. minha área era outra área. Você gostava de marketing e vendas. E marketing e vendas, porque eu gosto mais de trabalhar junto, né? Junto com a equipe. Equipe, exatamente. Trabalho em equipe. Trabalho em equipe. Motivacional. Isso. Eu também, eu gosto disso. É bom, Eu né, sempre Paulo? gostei. Eu sempre fui comercial. É verdade. A minha A vida Paula é a inteira. nossa área comercial Olha aí, que aqui legal. da Até Holândia. hoje. Legal. Até E hoje tem que eu sou ser, comercial. tem que ser. E eu quero muito que o meu filho seja. Então, O pai dele não é. Vai ser. mas ele O Renato já é mais tranquilo, É mais tranquilo. é mais pacato. O Renato era de TI. Então de se TI. vê que ele fica mais escondido atrás do computador. Eu não, eu já sou mais ousada. E vou criar a Luca para que seja assim também. sim, sim. Né? Conta Mas pra tem que gente. ser, mas tem que ser. Eu acho que tem que ser esse equilíbrio. É equilíbrio, É o equilíbrio, isso né? mesmo. Conta pra nós aí a trajetória da Quando- Johnson. Johnson. Voltamos depois de todo aquele acontecimento de médicos e tudo mais. Quer dizer, o que nós vamos pensar? Bom, vamos em frente. Começamos a fazer as físicas e tudo mais. Passaram-se semanas aguardando o diagnóstico. E eu, naquela época, estava fazendo engenheiro, jovem, falava inglês. Tinha poucos, porque nós estávamos numa época dos militares e estava crescendo a engenharia, mas não tínhamos muitas pessoas. E eu sou destacado para fazer um irradiador de cobalto 60, que era algo inédito para suturas, para esterilização de suturas. E eu tinha acesso à presidência da companhia, jovem, menino. E eu com medo de fazer um projeto daquele magnífico. E Johnson tinha duas coisas: empresa acolhente, fantástica, uma empresa que tinha o bebê Johnson, né? Aquele bebê bonito, loiro, Sim. olho azul, né? E como dizer isso, né? Como fazer? Eu trabalhava nessa empresa e tinha tido um filho diferente. E aí eu omiti uns dias, mas o presidente da companhia, o senhor José Jimenez Sanches, primeiro homem que falou em inclusão, ele me pergunta: ei, nasceu seu filho? Ele era uma pessoa bem daquelas objetivas. Ele nasceu, seu Sanches? Nasceu. E aí, homem ou mulher? Digo, um menino. Oh, que ótimo, tal. Ele era corintiano, tal. Vai ser corintiano? Digo, não, vai ser palmeirense, toda. Por que não contou? Por que não contou? Eu falei, seu Sanches, ele nasceu mongol. É o que eu sabia falar. Ele falou, o que é isso? Eu falei, é uma deficiência, assim, assim. Ele falou, ele olhou para mim, você é o Johnson fazia fraldas, talco Johnson, fraldas e outras coisas mais para bebês, além da parte farmacêutica. Ele disse, ele usa fraldas? Eu falei, usa, seu Sanches. Então, você pode entender que ele é igual a todos. Se ele usa fraldas, ele é igual a todos. Um dia ele vem trabalhar aqui. Um dia ele virá trabalhar aqui. E aquilo ficou na minha cabeça. Passado um tempo, o seu Sanches diz assim, e aí, como está seu filho? Ah, então, assim, assim. Outros diretores também. Ele falou, olha, você vai trabalhar num programa, vai procurar dentro da empresa o que nós temos. Porque nós não sabemos se temos pessoas que temos síndrome de Down, se temos mongóis ou outras deficiências. E vamos fazer um
programa. E o senhor trabalha nisso. E fui ver com os RHs, levantamos, em 5.000 funcionários, nós tínhamos lá mais ou menos uns 20, mais ou menos. E aí a Johnson passou a ajudar na parte moral, não a financeira, mas ajudar com o que era necessário ajudar. Então foi um ponto. Desse programa, que eu não participei tanto, mas vieram outros, que era a parte de alcoolismo e de drogas. Encontramos um monte também. Dentro das multinacionais, alcoólatras e drogados, tem bastante, por pressão. E nós tínhamos situações lá. A companhia formou a Vila Serena. Bom, passaram-se os anos, o programa foi criado de trabalho, de inclusão, e num momento eu não podia pôr meu filho, passaram-se os anos. E começamos a colocar as pessoas da ADID, porque a ADID tinha uma finalidade fantástica. Era inclusão pelo trabalho e pela alfabetização. Alguns pais que viram visionários e fizeram isso e aquilo, começou a ter uma aceitação. E nós sempre pensamos em ser multinacionais, a nossa cabeça voltada. Bom, temos que colocá-los trabalhar, mas se forem multinacionais, será melhor, porque o ambiente é melhor, porque o acolhimento é menor. Então, foi isso. E foram trabalhar alguns lá. Nós tínhamos acho que uns 5 ou 6 trabalhando dentro da Johnson com sucesso. Alguns com problema, alguns não, adaptação. Mas nós não conhecíamos uma coisa, que era treinar o outro lado. Para receber uma pessoa com deficiência. Nós não tínhamos conhecimento. Isso era meio caos, porque até as coisas se desenvolverem eram complicados. E aí, passado alguns anos, eu saí da Johnson, não podia colocar o Paulo por conflito de interesse. Eu fui ser presidente de uma outra companhia, saí da Johnson e o Paulo foi trabalhar lá. Foi um orgulho. Nossa, Paulo, você tem ideia, você participou de um marco importante na Johnson. Foi. Gente, você levou a inclusão para dentro da Johnson. Inclusiva. E não foi só a parte de uma deficiência. Exatamente. Vocês trabalharam uma questão num todo, uma questão dessa diversidade num todo. Eu acho que isso hoje existe dentro das empresas? Existe. Mas se perdeu. É verdade. Se perdeu. É verdade. Porque passou a ter as leis e tudo mais. Passou a ser obrigatório. Diferente. E naquela época, é diferente. Naquela época aconteceu porque ele abraçou a causa. Ele abraçou a causa. Né? Exatamente. E ele tinha um bebê Johnson, você imagina. A referência, isso que pra mim impactou muito, a referência dele, de bebê, do bebê perfeito. Isso. E de repente você trouxe seu filho perfeito. É verdade. Também ele falou... Eu me emocionei quando ele faz xixi, ele usa fralda. Ele usa fralda, ele como os outros. Ele como os outros. Então. Aquilo me marcou de uma maneira, e eu sei que nós temos pouco tempo, só para ir andando um pouco mais. E eles tiveram um trabalho magnífico lá. Saio da companhia, vou para uma outra companhia como presidente e digo, agora eu vou fazer aquilo que eu quero. Eu vou colocar anões, vou colocar cegos, surdos, mudos, Downs e tudo mais. Fui para Atlanta, onde é a sede da minha companhia, e com o meu chefe digo, quero fazer esse trabalho de inclusão assim, assim, assim. Ele falou, negativo. Eu falei, não, eu gostaria, porque, não, você quer puxar a sardinha para o seu lado. Ele disse isso no inglês dele. Eu falei, não, eu quero fazer o bem. E eu acho que isso é importante, porque eu venho dessa formação e gostaria de fazer. Ele falou, não, o senhor faça de mutilados de guerra, só isso. Falei, senhor, nós não temos mutilados de guerra no Brasil, não temos guerra. Porque lá a companhia pegava o pessoal do Vietnã e tal, e tinha um plano. Ele falou, não, só pega o modelo daqui. Eu falei, não posso, tive a guerra do Paraguai, depois não tenho mais. Essas pessoas já morreram. E aí ele só faz o seguinte, você faz o que você quiser. Só que se não der certo, eu vou te cobrar. Eu vim para cá, para o Brasil, nós temos um escritório aqui na Rua do Rossi, feliz da vida, tinha acho que umas 400 pessoas,
engenheiros. Né? Vim com baixo no braço, feliz e tal. Chamei meu Operations Manager, que era um americano que estava radicado no Brasil, chamava-se Lou Lindemann. Esse cara me alertou. Aí eu digo, Lu, tem um plano novo. Vamos colocar pessoas aqui com isto, com isto, com isto, com isto. Ele me olhou, disse, eu não vai fazer. Aí eu disse em inglês, just do it. I am the boss. Você faz. Ele disse, não, você não entendeu. Não é que eu não quero fazer, eu não sei fazer. Eu não sei fazer. Foi quando ele alertou que nós devíamos trabalhar ao contrário. Tem que ter um treinamento. Aí pegamos uma moça, a Regiane, que era da DIT. Hoje ela faz um trabalho magnífico, que eu acho que vocês devem trazê-la para cá. E ela começou a trabalhar ao contrário. Ao contrário. E começamos a incluir. E percebemos. Né? Aí, empresas grandes. Mesmo a Novartis, né? Precisou ter um treinamento. A Novartis tinha muita coisa. E aí nós começamos a mostrar para os nossos clientes, que eram multinacionais, que nós tínhamos uma diferença. E aqueles meninos trabalhavam, e gente de todo tipo, tinha cego, tinha surdo e mudo não parava de trabalhar. A gente precisava tirar o cara. Começamos a aprender com essas diversidades. Então eu não puxei essa linha para o lado. Nós somos, no geral. Não falou, você No geral. abraçou, né? Abraçou num Eles fizeram. todo, é. E aí andou isso e um dia eu estou na Alemanha e o meu cartão American Express não funciona. É corporativo. E eu para embarcar queria comer e tal e não funciona. Cartão empresa, pagou tudo, né? Aquela história, né? Eu cheguei aqui no Brasil, eu liguei para o presidente da American Express. Falei, tentar lembrar o nome dele. Liguei, ele atendeu e falei, olha, eu passei, nós somos uma multinacional, eu passei ridículo, aquela coisa toda. Ele me convidou para almoçar aqui, nesse hotel aqui. Viemos almoçar tudo e começamos a conversar como estamos hoje. Ele disse, quero 5 lá comigo. 5 meninos. Quero. Né? Com síndrome de Down. Sim, com síndrome de Down. Colocamos os 5. Colocamos 5. Uma delas hoje é a Thaís. Até hoje. A Thaís está lá. Dá do Paulinho lá. Acho que a Thaís deve estar há 20 anos lá. Mais, né? Ou mais. Não me lembro. A Thaís é filha de uma pessoa também batalhadora, que é a Regina Leão Darides. Nossa, é uma pessoa que tem a ótima, Dona Paulina aqui no Instituto Dona Paulina, que acolhe também. Bom, enfim, e um dia ele me liga e disse assim, tem um sentado na minha mesa, o que eu faço? Põe para fora, bota para fora. Eu falei, mas ele está sentado lá, bota para fora. É assim que tem que ser. Então, essas passagens nos fizeram aprender de como incluir. E aí aprendemos, vamos treinar o pessoal e que vai dar certo. E tivemos fatos e fatos e fatos, e casos e casos e casos. Porque sempre, quando acontecia alguma coisa, não faz tempo. Era ele. História, né, filho? Perderam o cheque, foi ele. Opa, mas como perder o cheque? Por a culpa, né? Aí, como? O documento não veio, ele não me entregou. Aconteceu isso, foi. Não acredito. Aconteceu aquilo, foi. Comeram algo da geladeira. Foi ele. Gente. Tá vendo? E se enumerar, então nós fomos ensinando Tudo isso. errado, né, Paulo? Aí pegava os chocolates e comia. Aí culpava você. Aí foi você o chocolate, né? Isso só para dizer, nós estamos desmistificando isso, tirando isso. Eu acho que isso hoje melhora, porque as pessoas estão mais cuidadas em evitar isso. Então, o que eu quero dizer de colaboração de passado, o que a Vera disse com relação a como nós tivemos a notícia, a como eu tive a possibilidade de trabalhar numa companhia profissional dele, a vida profissional que abriu as portas. No passado, eu estou falando de 30 e tantos anos atrás, ou mais, 40 anos atrás, ele está com 48, eu estou falando de 40 anos atrás, quando nós começamos a incluir mesmo. E agora, quando eu ouço falar em inclusão, eu falo, puxa vida, ainda estão falando nisso.
Eles já estão incluídos, mas tem essa lei e tal. Bom, nós temos alguns tiros no pé. A nossa instituição, a ARID, ela começou a abrir as bolsas de estudos para as pessoas carentes. E as pessoas carentes, para não perder um benefício do governo, não deixavam os filhos trabalhar. Estava na DID ainda. E aí foi uma pena esse trabalho triste, todo né? desenvolvido, que isso acho que vocês têm que desmistificar Isso aí e é tirar da cabeça mentalidade, dos né, pais. dos pais. Mas a nossa história é uma história de Estava na DIT. tem várias coisas que ocorreram durante esse período, obviamente, mas para resumir, é uma história de sucesso que realmente teve uma forma de se unir, de ter possibilidade de ver outros países. E quando eu fui ler e não acreditei, quando eu fui à biblioteca pegar lá e vi o que você falou agora, Júnior, aquilo que o Google ainda diz, eu li e digo, não é verdade. Meu Deus, que horror. E vou dizer por quê. Eu nasci Nossa, que horror. num cortiço. Não veio ao caso. No passado, quando nós estávamos numa vila operária aqui no Brasil, imigrantes, eu sentava, depois do trabalho, eu comecei a trabalhar com 12 anos, 11 anos e pouco, ela também. E eu via um menino, um rapaz passar, de uns 40 anos, baixado assim, bem vestido, então. E ele passava e ia comprar leite todo dia. E a gente tentava falar com ele, ele não atendia, porque provavelmente a mãe dizia, vai e volta. Mas ela já dava liberdade para ele sair. E aquilo foi o meu espelho. Eu dizia para ela, eu vi um menino, um moço, então o nosso vai poder. O nosso vai conseguir. Eu sempre achei que eu tive a cabeça muito, muito otimista. Eu sou uma pessoa muito... Eu sou uma pessoa otimista, sou uma pessoa realista, sou uma pessoa... Então, eu sempre acreditei muito. Tanto que eu ia fazer as sessões de físio, disso, daquilo, procurei muito. Deixei minha vida profissional de lado, totalmente de lado, totalmente de lado. Formada. Para cuidar do Paulo. Qual que era a sua área? Eu era dentista. Dentista! Então, eu Economista. totalmente... Eu acho que você foi cuidar do seu sorriso. Ai, que lindo. Imagine. Não é? E aí, Porque e aí o que te fazia sorrir era eu- isso, né? De cuidar tanto do sorriso dos outros, eu né? deixei E você de foi cuidar do lado, seu. eu largou quis tudo me que- dedicar ao Paulo e foi a melhor coisa que aconteceu. Que olha, o Paulo está aí, né, Paulo? Está aí com... Quem 48 vocês anos. viram o depoimento dele? Menino feliz. Ensinando Que é um menino muito. feliz, é um menino... E importante, ele é um menino feliz. Eu Ele- também faço, Um homem. Né, Paulo? Você... faço um pouco de esporte também. Ele era feliz. E eu fazia natação lá no Centro Olímpico da Prefeitura. Eu participava de alguns Campeonato. de alguns campeonatos de natação. Sim. Ganhei várias medalhas. E também na parte de futebol, eu joguei pela Novartis, Que legal. Verdade. alguns campeonatos pela Novartis e alguns campeonatos pela Johnson também. E você é atacante, goleiro? Não, eu sou parte de zagueiro. Zagueiro. Ah, Ô, Paulo, me conta uma coisa. E o coração, como tá? Tem namorada? Não, Não? namorada não tem. Por Mas quê? por quê? A mãe tem ciúmes? Não, eu que tenho. Não, é elas que têm ciúmes. Elas têm ciúmes? aí não dá certo, né? Elas que são as ciumentas. Aí não deu certo, né, Ô, meu filho? mulherada, Não dá ciumenta. assim, não dá pra eu sair, ir pras baladas. Você vai pra balada? Eu vou, de vez em quando eu vou. Ei, Eu gosto de dançar também. Né? Aí ela não deixa você Sério? fazer nada, né, Paulo? Não deixa eu fazer nada, então. Né? Ah, não quer. Terminou. Agora eu tô solteiro. Melhor que legal. coisa. Mas, Paulo, deixa sua rede social para as meninas te encontrarem. O meu Facebook é só entrar no meu Facebook, é com Paulo Policastro. E no Instagram também, né? E no Instagram também é o mesmo nome, É. Paulo Policastro.
Ai, Incrível. Clóvis e Vera, eu queria entender assim para vocês, porque vocês falaram muito do mongolismo, né? Sim. Que momento que isso virou para vocês Isso. que foi para a síndrome de Down? Quando foi que teve Importante, essa... eu acho que isso começou a ser levantado para os pais, a forma que nós tínhamos que passar, mudar. Então fomos ler a respeito de como os outros países estavam tratando. Como é que fazia? Vemos que nos Estados Unidos as pessoas já trabalhavam e não eram consideradas como mongoloides, sim, síndrome de Down, pela própria forma das pesquisas e tudo mais. E as pessoas foram dizendo assim, vamos já derivar, porque aquele termo é pejorativo. Isso foi passando, eu acho que de uns 20 anos para cá. Quando começou a escola, acho que foi... Acho que uns 20 anos para cá nós começamos a discutir entre pais. Eu acho que em São Paulo teve um marco muito grande, depois o Rio de Janeiro e tal, e foi desenvolvendo essa forma de dizer, olha, fale assim, se refira assim às pessoas, mude o teu conceito, não é? Depois teve up, aquele não que é trabalhou down. muito, Clóvis, com O Gibaum. O Gibaum foi um dos primeiros a trabalhar muito, trabalhar acho, nisso. sobre Deixa eu... Ele ia a um programa da noite que era Comando da Madrugada, que eu me lembro, que era de um... Puxa vida, o Comando da Madrugada era um jornalista que fazia... E o Gibaum dava alguns depoimentos. E até eu... Foi quando ele começou, acho que... A mudar a terminologia. E só que ele não acreditava muito no filho. Quando nós já acreditávamos, ele não acreditava muito. Então nós trocamos muito essa coisa dele ser um jornalista e passar mensagens nesse sentido, incutir, e nós no sentido de dizer assim, olha, você está enganado, é muita alegria, é muita coisa boa. Porque ele tinha, acho que o menino dele tinha uns 10 anos a menos que o nosso. E os nossos já estavam andando de uma forma. Exato. Então, acho que isso que começou a ser mudado na cabeça das pessoas. E hoje a gente está vivendo um momento de mudança também que da síndrome de usar o termo, né? Síndrome de Down para a trissomia do 21. Sim. Né? Justamente por isso, pela terminologia da pessoa, que muitas pessoas associam, né? A síndrome de Down, o Down para baixo. É verdade. E aí você passou por um momento lá atrás e está vivendo esse momento agora também. A síndrome de Down, eu comecei um pouco da síndrome de Down. A síndrome de Down é um cromossomo que é da ciclo 21. Então, quando ele tira o cromossomo, ele é síndrome de Down. Ele desafina um pouco, né? Desafina. Ele desafina um pouco. Aí de vez em quando... De vez em quando dá uns brancos e depois volta. Adorei. Mas, porque a gente não tem esse cromossomo a mais e a gente também tem esse tá cheio de branco. O que será que É acontece? que esse cromossomo 21 aí começa a girar de vez em quando. Eu entendo. A gente não tem esse a mais, ele gira aqui também. Como é que faz? Eles dizem que é uma orquestra fico desafinada que um dia eles vão conseguir afinar. Nossa, Eu também acredito, gira, né, Paulo? eu acredito. Da mamãe gira também, não gira, mas Paulo? Eu gira quando quando eu tomo alguma coisa assim, ou café ou alguma coisa, ele gira. Quando a gente toma uma bebida alcoólica, acontece a mesma coisa. Quando eu tava uma caipirinha, então pior Ou ainda. uma caipirinha, uma imperial, qualquer coisa. Nossa, se É o tomar... material, né? Imperial é um chopp que tem na Portugal. Material lá. Você toma? Então, Opa, Mas que delícia. Mas A gente vai marcar um happy hour então, porque eu quero saber já muito. adoro. Ah, que demais. Falando em beber, o que eu não bebo, ele bebe. Eu acho que o objetivo Ai, meu Deus do céu. e que vocês, quero parabenizá-los assim muito. Eu acho que podemos juntos, com vocês jovens, com nós mais velhos, trazer agora um pouco mais de informação. Dizer, olha, é assim, isso pode ser assim, isso pode mudar, nós podemos acolher de forma diferente, vamos lá dizer aos médicos como eles devem dizer. É isso. Vamos dizer É que isso. É sobre isso mesmo. que não tem diferença. Eu pensei que tinha mudado. Não mudou.
Eu também Eu pensei que estava mais... Por isso que Não mudou. Só mudou a terminologia, mas continua ainda A mesma não maneira. tendo tato para falar. Não, Acho que o mais assustador é Sim. quando nasce uma criança com síndrome de Down hoje. Sim. E a hora que eles tiram a criança da mãe e eles olham, a sala inteira para. Sim. Como se tivesse algo assustador. E não pode ser assustador. Eu imagino. Não é assustador. É verdade. Teria que ser diferente. E teria que partir deles. Da galera que está fazendo aquele parto. Opa, peraí. Isso. Que lindo. Isso. O meu médico, Isso. eu tive como médico plantonista. Sim. E o meu médico, ele reagiu de uma forma totalmente natural comigo. Tranquilo. Lembro como se fosse hoje. Ele mostrou o meu filho para mim e disse para mim, parabéns, é um meninão. Ele nasceu todo enrolado no cordão umbilical, mas olha aqui. Eita, o que aconteceu, hein, Lucão? Brincou com o Luca. E aí depois, e eu tava feliz Que naquele lindo, momento. que lindo, que Foi lindo, lindo. que lindo. Esse médico falando. E aí depois surgiu uma médica do meio do nada, com o meu filho nos braços, e jogou um balde de água fria em mim. Falou, o seu Triste. filho Triste. nasceu hipotônico, nasceu isso. Nossa, é uma não tinha nem coisa, tido, eles não não têm- tinha sido costurada. A Mary Pierre. Que horror. E ela disse pra mim, o seu filho tem características de uma criança com síndrome de Down. Sim. Você não sabia disso? Ai, que horror. Você imagina. Isso é preconceito. choque. É preconceito. É. Isso é preconceito, Paulo. Preconceito quando nasce e eu tenho síndrome de Down, mas nunca tive preconceito nenhum. Nada, Por isso né? que a gente tem muito que aprender com vocês. É, Vocês tem muito. mudam valores, né? A gente... Olha, Obrigado. realmente, eu pensei que isso. Nós E eu quero ficamos... muito que o meu filho, Sim. desculpa, eu quero Sim. muito que o Luca, Paulo, ele também cresça sem esse preconceito. Eu vou ensinar ele exatamente como tem que ser feito. Ele pode até crescer na vida. Ele mas vai, porque e- ele e tem. subir para entrar no mercado de trabalho. Claro, ele Vou- vai, né, vou Paulo? trabalhar. Com certeza. Com E você, certeza. Paulo, é uma referência para muitos, principalmente para os nossos filhos, que hoje só tem 2 anos. Então você também não pode parar. Você tem Não. que continuar falando sobre o mercado de trabalho. O mercado de Tem que trabalho continuar dando as suas mercado de palestras, trabalho é muito importante para todos. Porque mostrando. as multinacionais conseguem Elas dão oportunidades. dar oportunidade para todos que trabalham. Isso mesmo. Parabéns, viu, Paulo? E ele não ficou de favor. Num determinado momento, no início era um favor. As empresas olhavam dessa forma. Depois passou a não ser. Eles passaram a ser exigidos. E o Paulo era exigido. Quando ele falhava, quando ele tinha que cumprir uma obrigação, ele não cumpria. Na Johnson foi a mesma Mas coisa. ele foi integrado em viagens, ele viajava sozinho. Ele trabalhava sendo útil, né? E tinha toda a sua referência de ser útil. A empresa dava essa condição. Por isso que quando a gente diz, é óbvio que algumas pessoas não se adaptam como outras, como nós mesmos, a um trabalho ou outro. Sim. É óbvio. Mas essa seleção é bem natural e, obviamente, se pode levar a trabalhos também valorosos em outras áreas. Eles têm que trabalhar, a minha opinião, não tem que, a gente não tem que ter a preocupação de dizer, não, eu tenho uma condição de vida excelente, eles não precisam trabalhar. Não, é importante. Porque todos têm que estar na sociedade Inseridos, sendo sim. úteis, inseridos. E eles se sentem produtivos. E isso é o que vale. Acho que a gente tem que deixar como legado dizer assim, vamos colocá-los. Agora, dentro das companhias onde tem equipes que têm motivação, é nelas que eles têm que trabalhar. Porque se nós tivermos num grupo social menor, nós vamos também, quando eu digo social, como é que eu posso explicar para não cometer nenhum erro? É a zona de conforto? Eu diria que... Porque quando você trabalha num local onde você não tem... valorização. Valor e desenvolver outras funções. Não é só aquilo. Você vai servir Então, uma água.
Você vai lá e serve água, você vai lá e serve água. Exatamente. E isso não serve Isso. só para uma deficiência, isso serve para nós Para nós também, exatamente, Né? Ana Paula. Eu vejo, eu fui ontem a 2 festas. Uma festa mais interessante, de gente organizada, extremamente organizada, onde daqui eles recebem um apoio maior e as crianças estão num ambiente menor. Então lá eles fazem a criança aprender a comer de garfo e faca, da favela, mas comer de faca e faca. Eu fui numa outra festa no mesmo dia, onde um cachorro quente, sem comer de garfo e faca, é o suficiente porque comer. Cachorro quente, Eu brigo por isso. Quando eu digo que vivi de uma forma, eu e ela, nós tínhamos uma condição de vida extremamente pobre, de pais pobres, mas queríamos o melhor. Fomos estudar, fomos procurar sair e evoluir. E eles exatamente têm que ser o mesmo, eles têm que estar num ambiente melhor. Se você colocar num ambiente ruim, vai ficar ruim. Então nós temos que trabalhar, a obrigação nossa, trabalhar para que eles evoluam, trabalhem então não, por favor, não quero cometer um erro, diz, não, as multinacionais, não, eu estou falando de ambiente. Sim. O ambiente tem que ser propício para que eles possam ter valor, porque se não exigir deles, não vai fazer. Paulo, quando ia subir uma escada, tinha dificuldades, você pode, suba. E ele subia. Até hoje eu faço isso com ele. Você pode, você faz. Ele dirige, aonde pode dirigir. Eu já tenho já 48 anos, mas Ele, um pouco estou já quase 50. e é uma dádiva. Você gosta de dirigir? Gosto. Eu dirijo, assim, eu sou italiano, né? Descendente italiano. Eu já fui para a Itália, já dirigia com os caminhões É verdade. da Itália Legal. também. Caminhões? Ela tem parentes que são caminhões. Tem uma frota de caminhão. Tem um vídeo ele dirigindo um caminhão enorme com os malucos dos parentes. São Paulo não dá para dirigir. São Paulo não dá para dirigir. É movimento, então não dá para pegar. E ele sabe que não pode aonde pode. Eu tenho um Jeep aqui que está guardado. É. Eu de vez em quando eu pego ele quando eu estou na chácara. O eu sítio. dirijo o Jeep, assim. O Jeep. Ele aprendeu no Jeep, de né? terra. É de Nossa. terra, assim, eu vou. Emoção, Aí pega né? um pouquinho. Emoção. Acho que nós temos também que ter, Ana Paula Oliveira, acho que é partidária disso, noção do que podem e o que não podem. Claro, a gente tem que ter noção. Então a gente dá as condições, mas também observa também para não sair um pouco da linha. Eu sempre falo assim, que a gente tem não que ter quer noção. normalizar a síndrome de Down. Isso. A gente quer naturalizar. Isso. É diferente, porque Isso. assim, eu Perfeito. não quero esconder a síndrome de Down da minha Claro filha que não. e nem, de repente, alguma dificuldade que ela tiver. E eu quero que ela seja respeitada dentro daquela particularidade limite dela, não é Exatamente, isso? dentro do limite dela. A claro. gente ainda fala, né? A gente sempre fala da particularidade. Então, assim, a nossa intenção é essa. A gente entende que eles têm a deficiência e tá tudo bem. Uma vez eu Exatamente. estava Né? na escolinha daquela escolinha, ele era pequeno. Até Foi na onde que eu estudei. O que você quer do seu Ah, filho? sim, isso foi O que chocante. você quer do seu filho? Que ele Chocante. seja um médico? Ser engenheiro como você? Que seja um engenheiro com você? Ou que seja Horrível. com você? Eu disse, não quando vamos Não iniciar a quero. alfabetização, Porque eu queria que alfabetizasse ele, né? falou, não tem tempo. Não acredito. É impossível isso. Eles não aprendem. Era Bom, uma então eu escola estou pagando o que quê? Uma escola, estou pagando uma escola para aprender. A Bahia andava, escola Não da vai Bahia aprender. andava. Minha mãe dava quando eu tinha Ela foi fechada. 2 anos. E aí, Tinha- ela respondeu exatamente como a Vera está dizendo. Há 2 anos? O que vocês querem? Que ele seja engenheiro? Engenheiro, Não, médico? que ele seja útil. Não quero isso. Ele possa Que se ele seja o que ele defender. quiser ser. O que ele quer, exatamente, ele vai ser o O que que ele ele quiser ser. Que naquela época a gente sonhava em alfabetizar, porque não tinha, eles deram. Já eles estudei em eram 3 analfabetos, escolas. né? Não tinha, Era não já- tinha. Jati, a primeira escola, Manhandaba, A e Didi, depois eu fui para Gepeto a Didi. e depois na DIT.
Olha, filhinha, eu sei que eu acho que você, acho não, tenho certeza que você foi você é um vencedor. É verdade. Ai, certeza. que É lindo. mesmo. Eu acho. Ai, lindo. Uma pessoa que tem um carisma, uma forma de vida, está sempre nos dando. Ele nos dá mais Ele que nos nós dá, damos. a ele. ele dá mesmo. Nós Para somos toda a família, melhores para os por irmãos, Sim. Por eles. para os tá? irmãos, para tudo. Ele é o, né, É. Paulo, o foco de todos, né, Paulo? É o, Ai, muito obrigada. Ele tem um carisma tão grande com a família, ele une a família. ele, E une pessoas, ele é amigos muito e tudo especial. mais. Ele é muito E especial. ele tem tanta É. autonomia que de vez em quando aparecem pessoas em casa para almoçar ou jantar sem nós convidar. O Paulo convidou. Isso é inclusão. Isso é inclusão. O Paulo é Então nós muito nunca nos admiramos assim, Paulo, você fez isso? Não, prazer. Porque ele teve essa condição de ser ele mesmo. E Dizer, ele- venha na minha casa comer uma E pizza. ele tem amigos de trabalho. Eu tenho amigos que sempre saem comigo de vez em quando. A gente Sai. vai, ou a gente vai numa pizzaria, ou vai comer um lanche, ou vai na casa de dele. trabalho, né, Paulo? Eu tive muitos aniversários que eu já fui, né? Dos meus amigos, sempre em casa, assim. E eu tenho meus amigos do trabalho. Agora, se você amigos contar de- uma história boa daquelas suas, assim, boas, eu vou contar uma, só posso contar uma? Vou contar uma. Ele, na Novartis, ele fazia às vezes um trabalho de correspondência, e que eu disse que nós fomos trabalhar na parte voltada a dinheiro, essas coisas, muito difícil, mas acho que talvez os novos vão conseguir pelo telefone, que tem outra conotação. E ele foi encarregado de levar uma nota de R$ 20 para outra pessoa, no envelope. Só que eles são glutões, gostam de comer. Quando ele passou em frente à lanchonete da Novartis, tinha um cheirinho de pão de queijo. Ele foi lá e, divertidamente, não fez uma coisa boa. Ele pegou os R$ 20 e comprou os pãezinhos, comeu, recebeu várias notas de troco. E aquilo foi o auge. Ele estava com uma, ficou com 3. Ele levou para outra menina, entregou, e a outra abriu o envelope, viu que não era, ligou para o chefe dele e disse assim: o Paulo me O disse chefe era bravo, né, 17, Lá vinha de 18 e não é 20. E levou uma bronca brutal. Mas ele se defendeu. Ele disse assim: peraí, você me deu uma, eu te entreguei 3. Você está reclamando. Então, de vez em quando, ele faz umas coisas. Ele tem histórias. Tem várias histórias. Aí vem a escola. É. É a outra parte da escola que vem lá, daí. Como é que é? Conta Ele alguma tá história, dizendo, Paulo. Não, é que a Didi, sempre Quando faz ele começou uma na coisa lá Novartis, no explica, trabalho, Paulo. algumas coisas de isso aí que me falou, aí eles se ligam pra escola, aí eles Não, reclamavam quando ele com a começou, Didi. quando ele começou na Novartis, a Didi dava um Suporte. suporte. É, Quando ele começou. no início. No início. É. Então, tudo que acontecia de diferente, Eles ligavam pra chamava lá. a Didi. Então, Então, quando chamava vinha, a Didi pra lá. vinha a Didi, né, Paulo? Aí, É que nem a John. Mas depois não, depois ele foi, depois de um certo tempo, aí separou, né, Foi, Clóvis? estava Aí- pior aí na Arizona. Ai, tem muita Ixi, história. nariz. Eu vou contar Tem essa muita também. história, tem muita história. Conta. Nós morávamos aqui na Arizona antes dessa esse era loucura aqui e pequenininho. tal, ele era pequeno. E a nossa colaboradora, uma pessoa magnífica que tratou eles no colo. Ela não fumava. Mas por alguma razão ela passou a fumar e ele nunca tinha visto. Passou perto dela, ela tinha saído por alguma coisa do dia a dia, os outros na escola, e ele ficou em casa. E ele passou perto dessa moça e disse assim: você está fumando? Ela falou: estou. Ele falou: vou chamar a polícia. E chamou mesmo. Isso eu estou falando de muitos anos atrás, quando não tinha telefone fixo. Meu telefone ficou bloqueado muito tempo como trote. Ele ligou para a polícia. Ele disse: minha colaboradora está fumando. E aí o cretino do outro lado disse: o quê? É maconha?
Ele falou, é. E aquele tempo era ilícito, sei lá, não com o tráfico, essas coisas todas. Quando eu cheguei em casa, Ela conta. a rua tá cheia de polícia. Quando eu vi que era na minha casa, falei, não acredito. Mas a rua foi um sufoco. Acho que tinha, acho que metade da polícia estava lá na porta da minha casa. Eles tocaram a caminhonete, renderam a empregada. Não acredito. Renderam. A Tinha um pessoa, rapaz tinha um fazendo rapaz fazendo manutenção manutenção. na casa. Renderam. Ai, Todo meu mundo com a mão Deus. na mão. Aí tem a polícia dentro da minha casa. Desce esse aqui. Quem é o Paulo? Quem é o Paulo? Era ele. Aí Eu. desce ele. Ah, o Paulo é esse aqui. Você fez a denúncia. Mas mesmo assim, meu telefone ficou bloqueado. Nossa. Da Clóvis. Esse é um dos. Nossa, tem bastante história para contar, Da né? Nova, da Nova, só contar essa da Novartis. Teve o McDonald's feliz, né? Tô rindo, gente. Sempre tem, né? E ele foi incumbido de distribuir os papéis, os os vales. convites, Convites. Tá, os valezinhos lá para os funcionários lá da área dele. Né? E claro que ele não encontrou todos os funcionários lá e sobrou alguns. Aí ele sobrou alguns, trouxe para casa. O que é, Paulo? Não, sobrou. E sobrou, para sobrar. Mas tem que devolver? Não, Paulo. Não, não, mãe, não tem que devolver nada. Eu, né? Comecei a distribuir, dei para empregada, dei para não sei o quê, dei para não sei o quê. Quando eu terminei de dar no final da tarde, que deram, né? Ligaram. O Paulo tá com alguns convites. Já distribuí. Ele trouxe, né? Dá para ele devolver amanhã? Não dá mais, porque eu já distribuí. Ai, meu Deus do céu. Aí não sei como é que eles conseguiram resolver. Mas o pessoal foi pro evento? Foi. O pessoal você distribuiu? Sim. Todo mundo aproveitou. Pra empregada, pra filha da empregada, né? Eu fui dando. Pelo menos é uma boa causa, né, Paulo? Nós demos lá para os meninos lá. Divertiu, é verdade, Paulo. O pessoal aproveitou a festa. O vice-presidente da Johnson adorava ele, porque era palmeirense e tudo mais. Meu barato. E como era vice-presidente, ele não podia brincar com os corintianos e fazer com que ele fizesse isso. E teve um momento que o Palmeiras perdeu do Corinthians e ele foi na segunda-feira trabalhar com medo de os corintianos caírem em cima dele. Esse vice-presidente pegava, fechava a porta e cantava o hino do Palmeiras dentro da sala de diretoria com ele, que é amigo dele até hoje. Né? Aí um dia sumiu o Paulo. Me ligaram na empresa, disseram, não achamos o Paulo, olhando. Eu levei aí para trabalhar. Bom, resumindo, ele estava escondido na caixa de escada, ficou escondido o tempo todo, com medo dos corintianos para não comparecer. E deram ele como perdido, mas ele estava escondido, estava na luz. Depois a gente conta um monte, porque tem Tem um muita monte. gente. Você Nossa, entrou- sua vida daria um filme, Paulo. Já Fala pro mesmo. Cláudio, escreve um livro. Escreve um livro. Eu falei pra ele, escreve um livro. Vai ser escreve incrível. um livro. Ele tem tanta história bonita, verdade. né? Uma história... Né? Eu queria só agora falar um pouco do envelhecimento. O que nós estamos fazendo? Eu virei um estudioso do envelhecimento. Fui buscar longevidade em outros países, como estão fazendo, começamos a pensar um monte de coisa. O que fazer depois, quando eu não estiver aqui? Ou ela. Né? Começamos a conversar com outros assim, eu tenho um CD, já deixei aí pronto para alguém ver o horário que toma o medicamento e tudo. Né? Eu disse, será que isso é o ideal? Como é que nós vamos preparar isso para o futuro? Vamos ser egoístas? Pedir para que eles vão antes que nós? Acho que não. Acho que temos que preparar alguma coisa para que eles possam ser autônomos. Tá? É justo deixar com o irmão, com a irmã, porque a irmã é casada. Não é justo. O irmão vai casar. Como é que a gente faz com essas pessoas
E eu curti, e ela curtimos ele no momento melhor, que é esse. Agora, a velhice eu vou deixar para outro cuidar? E eu disse, por que a gente faz? Pensa nisso, pensa naquilo. Fui estudar o que tinha. Um chefe meu me deu uma ideia, ele velho, foi para um local, onde é uma comunidade, são, assim como aqui, uma casa aqui, uma casa ali, e um centro de atenção no meio. Vai-se ali e eu, Ana Paula, Pamela, Júnior, temos os mesmos objetivos. Nós entramos nessas casas e aí vivemos ali, como vivemos em nossas casas, mas tendo uma atenção especial. Conforme vamos saindo, morrendo, vai ficando alguém, até que não fique alguém. E sempre as pessoas vão acolher aquelas que têm o mesmo objetivo. Eu venho lutando para isso, que é a única forma que a gente tem de ter, porque você, Júnior, você, Pamela, e você, Ana, Paula, tem o mesmo objetivo. Você vai ajudar. E nós temos casos de gente já ajudando gente. Nós temos vários casos de famílias com Down que duplicam o problema. São velhos cuidando de 2 outros velhos, não é? Então, a maior equação hoje é essa. O modelo que eu estou objetivando é esse. Em Portugal tem encontrado essa possibilidade de fazer, embora eles não são muito abertos, mas há uma possibilidade, porque lá os lares são mais frequentes do que aqui, de um nível melhor. Aqui no Brasil não consegui. A Regina está trabalhando muito nisso. A Regina agora, da Fundação Dona Paulina, ela é uma estudiosa. Dona Paulina, ela é uma estudiosa, que ela tem uma filha que trabalha na American Express, que é o Bradesco hoje, né? Paulo, e ela está trabalhando muito nessa parte Agora, criar autonomia é criar essa condição de que nós estamos fazendo aqui, estamos juntos. Fatalmente, vocês vão se ajudar sempre, porque vão crescer com os filhos juntos, são amigos, e nós temos que criar essa rede. É aí que eu peço a vocês, como? Cada um com a sua Como vamos fazer? Porque vocês estão iniciando, o que eu estou contando a vocês, e a Vera, e o Paulo, essa passagem que nós tivemos de 48 anos, difícil, com discriminação, que nós nunca sentimos, porque não olhamos, com aprendizado de buscar informação, com a forma de ver isso errado ou certo, onde vamos trabalhar, como vamos fazer, tal. Isso está todo um modelo. A discriminação, desculpa bem, ela tem. É que a gente ignorou. Tem que ignorar. Mas senão eu digo, o que nós superamos tudo, o que eu estou a dizer é que superamos tudo e estamos dizendo para você, essa fase vocês vão superar também e melhor que nós. Claro. Agora, nós não temos uma equação formada de como vamos ver ou como vamos deixar. A pergunta é, quem vai dar um remédio no dia seguinte a eu morrer para ele, se ele toma um remédio? Quem? Vamos esquecer. Não é? Então não adianta deixar um CD, deixar escrito, deixar nada, porque as coisas vão acontecer de outra forma. Sim. Então, essa equação a gente está tentando montar, tenho pensado muito, tenho visto que eles têm uma condição de vida maior, estão vivendo bem, e bem, esquece Alzheimer, esquece um monte de coisas que estão, porque é absolutamente normal, como a vida nos dá. Não é só a pessoa com síndrome de Down. Não, exatamente, são iguais. Tá, não, porque eles têm essa possibilidade de patologia. Não é verdade. São como as bulas de remédio. Se você for ler a bula de remédio, eu que sou da área, você não toma nenhum remédio. Você vai dizer, vai dar efeito colateral. Sim. Então, eu sou essa que leio os efeitos colaterais nada. Psicologicamente, sofro os efeitos colaterais. Vai te abalar e não deve. Vai passar mal. Você falar que eles vão ter Alzheimer, esquece, não é possível. O dente fraco, não é bem assim. Eles vão ter isto ou aquilo, aquele outro. Eu vi agora, neste momento que ele passou dentro de uma UTI, que só o amor
foi o suficiente para a gente tirá-lo dali. Por que ele ficou na UTI? Então, nós estamos contando antes para vocês. Ele tomou a O vacina. Paulo tem uma saúde Ele invejável. não toma um remédio. O Paulo não toma, tem uma saúde invejável mesmo. Graças a Deus. E ele tomou a vacina, a segunda dose, acho que foi Terceira. a segunda, terceira. Do Covid? Da É. Covid. 6 dias depois, o Paulo começou um cansaço grande, as pernas começaram a inchar, tudo. E levamos ao hospital, lá em Portugal. De emergência. De emergência. A um hospital particular. E ele estava com uma, como é que chama? Pericardite. Pericardite. Ele forma em volta do coração. Não se sabe, os médicos não afirmam Seja que seja, mas uma possibilidade. tinha muita razão. Era a que não única se- coisa que ele tinha tomado. Era a coisa, vacina. era a vacina, né? Eles não afirmam, não tem condição. Ele foi para UTI no hospital particular, que tínhamos convênio, imediatamente. Foi Os transferido. melhores hospitais Porque são lá os é ao públicos. contrário, os hospitais públicos Foi para o eram público com melhores. uma UTI, são os com melhores. tratamento É. excelente. Nos tiraram ele, nunca nos tiraram. Tiraram ele de Ficamos mim. os dois perdidos. E eu fui assistente social, disse, eu quero entrar. E a assistente social disse assim, não é possível. Eu disse, não, eu quero entrar, eu vou ficar. Isso na época do Covid. E convenci ela falou, tá bom, o senhor fica lá, mas o senhor vai ficar em pé. Eu falei, fica em pé. Uma UTI. Entrei, médicos trabalhando, aquela coisa toda, ele bem mal. Eu junto, ela no carro, todo o tempo. E aí, a recuperação difícil. Eu fiquei 1 dia, 2 dias, 3 dias em pé. Não me davam uma cadeira. Meu Deus. Uma cadeira. São implacáveis. E, num momento, uma médica passa do meu lado e diz assim, o senhor tem que se convencer. Né, Leandro? Ele já viveu o suicídio. E Isso agora? isso agora. Na Covid. Há 3 anos Na atrás. 3 Covid. anos atrás. Na Covid. Eu Absurdo, falei, a gente ainda vê isso, né? falei, É que nem eu desculpe. falo para você. falei- Aqui tá a mesma coisa. Eu falei, desculpe, o que a senhora está a dizer em português de Portugal, eu não posso acreditar que a senhora me diga, uma médica, diz isso, a senhora pode repetir? Não, o senhor tem que se convencer, porque isto, assim, eu falei, olha, acho que o senhor está enganado, eu sou um estudioso de envelhecimento, e a única coisa que pode realmente curar é o amor, a acolhida, a forma. E a senhora, como uma médica, obviamente, deve ter feito um juramento para trabalhar para curar. Então, eu acredito que a senhora vai fazê-lo e vai conseguir. E ela saiu meio com desdém. Dizer, se convence. Aquele dia ele teve uma parada cardíaca, fomos ver, e quase que ela se comprova. Né? E nós acreditando. Quando passaram alguns dias, ele foi quase melhorando, me deram uma cadeira. Nós nos revezávamos, eu ficava mais, ela ficava menos, tal. Me deram uma cadeira. Mais um pouquinho me deram uma poltrona. Um pouco melhor. E eles foram observar. Um dia o médico disse assim, sua senhora trouxeram para dentro da nossa UTI amor. Era uma... Amor. Muito obrigado. Mas ele ainda não estava bem. Né? Trouxeram amor. Vocês demonstraram um amor tão grande, uma coisa tão boa que nós não estamos acostumados. Que nós estamos aqui nessa No fim, nós correria. ficamos Direto. Nos deixaram direto. Deixaram Aí, direto. Direto. O amor cura, né? É amor cura. E aí, quando ele se restabeleceu, com todos os percalços, foi para o quarto. Tal, essa médica veio e disse assim, desculpa, eu lamento ter feito o senhor, num momento difícil, dizer o que eu disse. Eu agora acredito. O senhor poderia, por favor, fazer uma gentileza? Eu vou dar o telefone do presidente do Hospital da Luz, que é um médico que não acredita nisso. É o maior hospital que tem em Portugal. Ele tem um filho com Down e ele justamente precisa de um apoio que o senhor possa fazer isso. Então, acabei fazendo depois. Fazer um acolhimento, né? Acolhimento. Tá? E isso sempre me trouxe uma forma de entender que, lógico que é difícil,
a velhice é complicada, mas nós também morremos antes. Óbvio, nós morremos. Minha mãe tem 94 anos, meu pai morreu com 60. Diferentes. Isso acontece, pode ir um antes ou depois e tudo mais. Então o que nós temos que ter primeiro é acreditar, ter amor por eles. E esse amor, eles nos trazem de volta, sempre. E vocês, o que eu posso dizer, são 3 pessoas aqui que eu vejo de uma áurea enorme. E o Paulo está emocionado, eu também emocionando junto. Pois é. A áurea de vocês é enorme, a gente sente. E por isso que eu disse a Vera, Tem que falei, lutar mesmo. Lutar eu pra- gostaria de estar, insistir com você, de vir falar um pouco, porque não tem oportunidade de, às vezes, contar a história, a não ser para amigos, né? Para pessoas queridas, mas hoje ter a oportunidade de levar as pessoas que o amor, o acreditar no seu filho, de saber que ele vai chegar aí como o Paulo chegou, autônomo, pega ônibus, vai ao supermercado, Né, Paulo? convida Você amigos, viaja de avião sozinho, né? Como qualquer outra pessoa. É isso que eu queria deixar hoje a vocês, dizer, amem seus filhos, Acredite. acreditem que eles são capazes. E são, Não hein? escute E são. outros quando disserem que não pode, porque você diz, pode. E viver uma vida tranquila, porque vocês vão ter mais para si do que vocês, deles para vocês, do que nós para eles. Tenha certeza disso, você vai ganhar tanto, você vai ficar melhor, você vai ver as pessoas de outra forma, você vai acreditar nas pessoas, você vai incentivar as pessoas. Eu vi ele há 3 semanas atrás, ele foi trabalhar de voluntário e ele me levou. Ele me levou para trabalhar com ele. E nós estávamos trabalhando, chegou uma senhora muito triste, mal, e ele a acolheu. E pegou, tem o vídeo, colocou ela do lado, disse, não chora. E ele teve uma forma de doar um amor. A senhora foi diminuindo aquela tensão de momento e ele acolheu. Então, às vezes, quando eu vejo que tenho que transpor um obstáculo, ou ver alguma forma de resolver, eu que vivo na vida executiva, uma vida mais dura, tenho 73 anos, ainda tenho a pressão de um trabalho, não porque não quis parar, porque acho que sou útil daquilo que eu faço. Ela, da mesma forma que temos as situações de vida, de ter 3 filhos de uma forma diferente, nós sempre olhamos ele e dizemos assim, nossa, somos vencedores. Ele nos deu tanta coisa boa, ele nos ensina tanta coisa boa, ele dá aos irmãos tanta coisa boa. A todos que são amigos e família, um exemplo tão grande. Ele nos deu oportunidade. Deu muita oportunidade. Exatamente, Muita essa. oportunidade. E eu te admiro, cara. Tá? Dá um abraço, seu pai. Eu te admiro muito Né, meu amor? pelo que você é e pelo que você conquista. Ontem, e você teve uma forma Dá um beijo. na igreja anglicana, o reverendo Aldo, uma pessoa magnífica. Eu conheço ele. Reverendo Aldo, Eu vi um fantástico. casamento com ele. Fantástico. E ele abençoou minha gestação. Então, Ah, reverendo Aldo. Reverendo Aldo, uma maravilha de pessoa, tem sido amigo, um palmeirense. E o Ele Paulo- ele Nossa assiste. vida se cruzou tanto, olha só, Reverendo Paulo, a Johnson, Isso. e eu também trabalhei na Baird, que era na Rua do Rócio. Olha aí. Olha que incrível, né? Estamos falando aqui, eu falei, gente, a eu nossa vida acredito tinha que se nisso. cruzar. Nada é por acaso. Eu também quero quero dar um abraço em você, Paulo. Por favor, e dá um abraço. ele ontem teve uma... Ele foi acolhido lá, Nossa, ele cantou, foi acolhido pelo né? reverendo Depois Aldo. eu mostro para vocês. Uma beleza. Até coloquei no Instagram aí, porque achei tão bonito aquilo. E como as pessoas precisam, talvez, de exemplos Sim, para dizer, se ele pode, eu eu posso. posso. Sim, é Tá? isso aí. E aí eu gosto.
quando olham ele, dizem assim, ele tem as suas limitações, mas se ele pode, eu posso. Sim, Isso é bacana. Eu acho que isso é que tem que deixar como legado dos seus filhos. sim. Agora, parabenizo vocês muito. Muito, vão em frente. Muito. Realmente. Muito obrigada e obrigada. Nós, vocês, né? Pelo trabalho que vocês fizeram e que estão Não, mostrando aqui eu para acho todo que- mundo. Eu acho que Nós temos sempre que trabalhar, não pode parar, né? Acho que, né, Paulo? Sempre lutando por alguma coisa, né, Paulão? E é isso aí. Bola pra frente. Você quer falar alguma coisa mais? Ah, já falou tudo. Quer deixar uma mensagem? Minha mensagem Para os jovens. é para os jovens, Para os pequenininhos, para para os os jovens. pequenininhos, os jovens, que eles se sintam bem e que eles evoluem e eles vão chegar. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, gente. muito Muito obrigada. Desculpa, eu acho que me excedi. Não, mas eu queria ficar aqui Falando, o dia inteiro. falando demais, vocês acho que queriam talvez perguntar, eu fui. Não, foi Não, ótimo. Maravilhoso. Muito obrigada, gente. Obrigada por vocês estarem aqui. A gente fala todos os episódios. Obrigada pelo sim de vocês, mas algo a mais. Obrigada por essa história. Muitas famílias estavam precisando escutar essa história. Que bom. Que bom. Que bom. E é nós também. Nós também. nós E vamos Obrigada, viu? dizer a Obrigada, essas Teu famílias Neto. que possam, obviamente, acreditar e serem felizes. Né? Quero aproveitar e agradecer esse momento. A gente tem os parceiros que, por conta deles, tudo isso está acontecendo. A gente consegue escutar histórias, porque eu acho que é sobre isso, sabe? A gente fala, vocês trouxeram esperança para dentro do nosso coração, para dentro da casa de cada pessoa que vai assistir esse episódio. Então eu quero agradecer a R1 Space pelo espaço, eu quero agradecer a Padaria Santa Marcelina, porque também eles são de Portugal. Olha aí. Eu não sei se eles são de Portugal, mas eu sei que o Guilherme é português. Sim, Então, eles são sim. São, né? São Que sim. também são nossos parceiros. Eu quero passar a bola também aqui para o Júnior, que trabalha no Outback. O Outback hoje, ele tem Olha pessoas aí. com síndrome de Down trabalhando no Outback, Bacana. então, Legal, que legal. também é nosso parceiro. Aí é um ambiente excelente, porque você tem as pessoas que convivem nesse ambiente. sim. Isso sim. A gente, Isso é a gente importante. sempre É fala, isso né? que eu quero dizer. Exato, você falou assim, não basta assim ser diverso, né? Assim, a diversidade é você chamar para festa. Sim. Inclusão é você dançar, Isso. né? Você colocar para dançar Isso, e você isso. exatamente, Bacana. né? E lá a gente tem um trabalho que é inclusão além da cota, que a gente chama, Sim. que não é realmente só por causa da cota, né? É muito além disso. E um dos princípios nossos é a hospitalidade, por isso que a gente tem o nosso pãozinho aqui. E a hospitalidade para receber vocês, que foram incríveis. Muito bom. Muito obrigado, Ana Obrigada. Paula. Obrigado, Obrigada. Pamela. Obrigado, Júnior. Obrigada a vocês todos. Muito bom. obrigada. Obrigada, pela viu, oportunidade. Paulo? Obrigada por você existir também. E acho que em vez da gente bater palma, vamos dar um abraço, né? Vamos. Tipo, Eu nunca consigo que eu dei um abraço. Obrigada. Obrigada mesmo. Muito obrigada. Ai, meu Deus. Ai, muito obrigada. Deixa eu vir pra lá. Muito. Ai. Obrigada. Olha, eu só queria que vocês fossem do Brasil, dá? Pra querer. Deixa eu te dar um abraço. Paulo. Coisa aí, fez Imagina, foi linda. Eu não precisa, foi linda. Foi linda demais. Eu quero tirar uma foto com vocês aqui. Vamos tirar uma foto.